Hoje, antes de responder perguntas, eu quero abordar um assunto muito delicado, mas fundamentalmente necessário, tendo em vista as coisas que eu vivi, presenciei durante esses 40 e tantos anos de vida pública. Que os seres humanos, depois de décadas de trabalho, de luta, eles como prêmio, a maioria deles como prêmio recebem um título pejorativo de velho, idoso, e vão dando jus a esse título porque começam a andar meio reclamando. Então eu, da altura dos meus 68 anos, quero deixar bem claro que não sou velho e nem tampouco idoso. Dispenso esse título pejorativo porque eu sou ancião duplamente. Eu sou literalmente duplamente ancião. Sou o mais antigo de todos, o primogênito, ninguém é obrigado a crer, e atualmente sou ancião porque eu sou também antigo já nesta encarnação. Já vou explicar o que quer dizer velho e idoso. Então, eu prefiro fazer jus às bênçãos que o Senhor, meu Pai, me deu e a missão, e manter-me dentro da minha realidade biofísica, neurometafísica. Agora vamos lá ver qual é o problema do ancião. Outra coisa, quero deixar bem claro também para aqueles que não sabem, que eu dispenso o local especial no estacionamento para idoso, dispenso qualquer desse tipo de tratamento, porque agora eu explico o que quer dizer idoso e o que quer dizer velho, sem querer ofender ninguém, mas aviso para as crianças, adolescentes, que expliquem para os vossos avós, vossos tios avós, o que estou falando agora. Que idoso ou velho é alguém sinônimo de inútil, desocupado, que não tem o que fazer. Então aí sim a pessoa começa esperando só o quê? A morte. Começa a andar meio de lado, mole, frouxo, e quanto mais reclama, quanto mais assume essa atitude, mais os jovens, tudo olhando para ele, ele é um velho, um idoso, coitado, um velho. Então eu queria explicar, diga para os vossos tios avós, vós jovens que me ouvis, que eles não devem aceitar essa pecha, esse título pejorativo de velho e idoso. Mas como fazer para não aceitar? Não sucumbir ao marasmo que acontece geralmente depois que se aposenta. Ora, como prêmio, depois de aposentar, em vez de desfrutar a vida e aprender a fazer exercício, caminhar firmemente, não caminhar só que é obrigado para ir no mercado, caminhar de verdade, nem que seja dentro de casa, mas caminhar pelo menos 1 hora por dia. E todo o segredo está aqui, no neurometafísico sistema. Neurometafísico por quê? Se ficar só com o neurosistema, vai ficar velho, vai ficar idoso, vai ficar fraco, vai ficar doente, vai atrair doenças. Por isso que eu digo neurometafísico sistema. Metafísico significa que você transcende biofisicamente a tua idade, com a ajuda do Altíssimo, com o poder cósmico. Então, será sempre elétrico, disposto, mas tem que fazer exercício, tem que fazer agachamento, tem que estirar-se, tem que andar, tem que fazer barra, halteres,
Ah, não, eu não posso porque sou velho. Justamente, então tu vai ficando cada mais velho, e as minhocas ficam te esperando. Entende? Os vermes. Ou tu decide assumir uma postura de vivo, porque viver aqui na Terra sem saúde não é viver. E a saúde, ela só habita corpos vivos, corpos que se mexem, corpos que estão... É claro que certos geriatras que vivem, dependem desses gordos, cansados, podem não gostar do que eu estou falando, mas eu falo para todos e até para os geriatras também, porque eles tenham consciência que viver na Terra sem saúde não é viver. E para ter saúde tem que sim conectar o neurosistema com o metafísico. Eu vou citar algumas coisas desagradáveis que eu vi na minha caminhada sobre a Terra. Eu vi mulher dizer para mim assim: meu marido se aposentou agora, está lá na sala. Fica lá na sala, eu penso que eu sou empregada dela. Fica me pedindo comida, pedindo isso, pedindo aquilo. Eu pensei bem, eu fui lá, falei com o Aristides e consegui que o Aristides chamasse ele para trabalhar de novo. Tá, ele foi lá, trabalhou mais uns anos, né? Ai, que alívio, agora minha sala está livre. Não fica lá ocupando minha sala, querendo mandar em mim. Dona do lar, dona de casa, né? Nada contra elas, não. Eu estou querendo ensinar os homens a viver bem com suas mulheres, não dar mau exemplo, não procurar inspirar piedade. É isso que eu estou tentando fazer. Aí quando passaram uns 10 anos, de novo, voltou para casa. Daí ela mexeu com os pauzinhos lá, até que conseguiu que ele fosse fazer um curso lá na Alemanha e tal, porque o bicho era de origem alemã. E daí voltou de novo para o Brasil, já como um encargo, ficou mais uns anos, até que finalmente não tinha mais opção. Daí ele desencarnou numa casa à beira do mar, né? Tranquilamente, né? Então agora por que isso? Por quê? Por que fazer isso? E outra coisa, não é porque ficou velho tem que sair por aí poluindo os locais de lazer. Também não. Não é porque ficou velho, agora vou sair por aí jogando cigarro de um lado, carteira de cigarro no outro, nos locais de turismo. Cultivar os hábitos de higiene, caprichar, manter o corpo sempre bem limpo. A outra coisa, tem que explicar agora o lado metafísico da coisa. Que a lei da atração é inexorável, é eterna, ninguém se escapa dela. O que pode ser administrar a lei da atração. O que pode ser assimilar o funcionamento do mecanismo da lei da atração. Agora, escapar, ninguém escapa. Porque aí é que está de novo, que depende da inspiração do Pai. A inspiração para não atrair a desgraça, a morte, o desprezo dos jovens. Porque quem é o jovem que quer ficar escutando alguém resmungando cada pouco, que está sempre com dor aqui, dói lá, Maria das Dores, né? O Marcolino da dor, enfim. Quem quer? Tudo bem quando tem a dor em cima da gemer, tá certo, tem uma dor. Então trate de logo ver de onde veio a dor e logo tratar de cuidar, é lógico. Mas todas as dores, todas as enfermidades físicas, sem exceção, físicas e mental, se iniciam na enfermidade da alma. Então cura-se a alma. Aí outra coisa, também o medo de morrer. Eu vou morrer, então pronto. Mas Deus que dizem que eu conheci uma mulher com 50 e poucos anos, disse que eu vou morrer. Eu disse, você não vai morrer antes de ver tudo que ainda vou fazer aqui na Terra. Ela tinha 50 e poucos anos, morreu com 87, ou seja, desencarnou. Olha só. Então, meus filhos, deve se concentrar. A idade, ela é terrível para quem não tem consciência de Deus. A idade é terrível para quem não busca
compreensão, assimilação das leis divinas. Quando alguém busca a compreensão, a assimilação da lei divina, a idade é um prêmio. A ancianidade é motivo de regozijo. E uma pessoa de idade que é útil, ela nunca fica velha. Ela sempre tem jovens que gostam de vir pedir conselhos, aprender alguma coisa. Sempre tem. Se ela sabe transmitir com boa vontade as experiências da vida. Eu falo isso porque eu percorri muitos países, não como turista, eu dormia na casa do povo, em cada país que eu chegava. Eu ia para uma praça pública, falava ao povo e dali eu já ia para casa de alguém. Então eu tive a ocasião de conheci velha, relaxada, porca, que até tinha um odor, e que outras muito mais idosas do que aquela, que eram caprichosas, limpinhas, que dá até prazer de falar com ela. Quando começa a relaxar, não se cuidar mais, aí as minhocas fazem festa, já os vermes, já vem que está chegando a hora. Mas ninguém morre na véspera, ninguém desencarna antes da hora, ninguém. Também não adianta pensar que tu vais ser relaxado, não vais cuidar do teu templo, que é o teu corpo, e daí vai morrer logo. Não, tu vais sofrer muito, vais pastar muito, vais agonizar bastante se tu não cuidar daquilo que Deus te deu sob guarda, que é teu corpo, teu veículo, que é ao mesmo tempo uma cela, onde estás, é o teu refúgio, é a tua casa, é teu veículo, porque com ele tu andas, e a tua cela também, que o dia que chega a hora de partir, as paredes vão se corroendo, e daí está chegando a hora do descanso. E o sono dos justos está reservado para aqueles que vivem sempre observando as leis de Deus e que continuam sempre conscientes da lei de Deus. Eles vão dormir e tem um passamento tranquilo, sereno. Se agora estão me focando no Face, quero dizer que desde o início estavam tentando e não conseguiam por motivos alheios à nossa vontade. É uma pena. Mas um dia, quando eu crescer, eu sempre sonho que quando eu crescer, vão me dar um brinquedinho deste para eu poder falar para toda a humanidade. Por enquanto me resigno na minha condição, mas a hora que eu crescer, meu pai disse que ele vai me dar um veículo que eu possa falar para toda a humanidade sem interrupção, sem vai e vem, vai tudo. Os que estão chegando no Face agora, que sejam muito bem-vindos, porque até agora elas estavam tentando e não estavam conseguindo. Bom, então agora vamos para as perguntas. Até quero lembrar, então, que um outro dia eu volto a falar, mas faça uma experiência. Faça uma experiência, quem estiver me ouvindo, que tem uma idade, que tenha mais de 60 anos, faça uma experiência. Em vez de ficar esperando a morte, procure fazer alguma coisa. Aposentadoria não pode ser o caminho da sepultura. A aposentadoria tem que ser como um prêmio por muitos anos de trabalho, e daí aí que tu vais começar a sentir-te útil quando te aposentas. Daí não vai mais trabalhar para alguém, daí tu podes trabalhar para ti ou para os teus filhos, teus parentes. Antes que eu me esqueça, vou falar uma coisa incrível, que eu sei que isso aí vai dar um fuzuê muito grande, mas eu vou ter que falar. No âmbito das heranças, quero falar claramente que não tem nada que mata tão rápido um ser humano, homem ou mulher, como ele partilhar os bens e os frutos em vida, enquanto não desenganou. Isso puxa ele para a morte rápida, porque sempre se ele pensa no filho, que não quer gastar muito com tabelião, com advogado na hora do passamento, mas o filho ou a filha não é filho dele, raramente é. E daí eles começam a fazer planos. Quando teu pai morrer, vamos fazer isso, mais aquilo. Quando tua mãe morrer, vamos vender isso, vamos mudar para tal lugar, vamos fazer aquilo. E começam a gerar uma energia cósmica, um campo magnético que vai
vulnerabilizando aquele que bem intencionado, pensa nos filhos, fez doação dos bens em usos e frutos enquanto vive. Então, em usos e frutos, quer dizer, ele pode usar enquanto vive e os filhos não podem pegar. Então, como o filho não pode pegar, às vezes o filho compreende, não é meu pai, tá, meu genitor. Agora a filha, a nora, às vezes a filha compreende, mas o genro, né? Mas quando teu pai morrer, e daí começa a criar aquele campo magnético, consciente ou inconsciente, que culmina com a precipitação das enfermidades, o desânimo no ambiente familiar. Então, quem quiser ter saúde, dê para os filhos o que é deles, não em usufrutos, mas o que é do teu uso, enquanto tu está vivo aqui na Terra, não passe para ninguém. Eu sei que tem muita gente agora que vai ficar muito ouriçado com o que estou falando, mas é a verdade. Isso eu vi na minha longa caminhada sobre a Terra. Eu vi pessoas, conheci um alfaiate lá em Curitiba, que ele partilhou os bens, e logo depois ele foi chamado pelas minhocas para a sepultura, porque todos os genros e noras começaram a conjecturar entre si: quando teu pai morrer nós vamos fazer isto, outro, nós vamos fazer aquilo, e daí começa a criar aquele clima neurológico, metafísico, que gera uma energia letal. Bom, se alguém não gostou, paciência, também já não estou mais preocupado em falar o que gosta, eu tenho que falar a verdade. Agora sim vou pedir ao Pai ainda uma bênção para compreenderem o que eu falei, é claro, e depois vou começar as respostas. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos.